até já peço desculpas de antemão, né, por um lapso meu, não está na programação ali o nome das coautoras do trabalho, que são a Caroline Schultz e a Giomara Cochella, que são duas especialistas em gestão e estratégia de comunicação e eventos, né? Elas fizeram essa especialização lá no IELUSC. E nós trabalhamos em 2008 essa pesquisa, depois compilamos os resultados no início de 2009, com a experiência da Caroline e da Mara, que são produtoras teatrais, né? Juntando ao meu conhecimento na área de comunicação do jornalismo. Então, a pesquisa chama-se Teatro e Jornalismo, aproximando linguagens e interesses, e ela nasceu, na verdade, como acontece com a maioria das pesquisas, né, de uma observação. Para mim não está mudando aqui, Alexandre. Mais um clique. Está com efeito, acho. Não devia estar. Defeito. Está com defeito. Essa pesquisa, então, nasceu de uma observação empírica, né, tanto da Mara quanto da Caroline, de que havia um distanciamento, digamos assim, entre os interesses e a própria linguagem do jornalismo cultural e da produção teatral nas cidades de Joinville e Jaraguá do Sul. A Mara é de Jaraguá do Sul e a Caroline é de Joinville. Então, a partir daí, nós quisemos investigar os fatores que dificultam, então, esse fluxo de informações entre os grupos teatrais das duas cidades e os jornalistas. Então, para isso, né, claro que com todo um amparo teórico que eu não vou ter tempo para discorrer aqui hoje, mas que no artigo a gente trata, nós partimos, então, para uma pesquisa que foi aplicada aos jornalistas e aos artistas das duas cidades, para tentar detectar os aspectos de distanciamento entre esses interesses, entre essas linguagens. E, claro, ao fim disso, né, tínhamos aí um objetivo bem pragmático, que era estabelecer algumas estratégias para que nós pudéssemos diminuir esse gargalo comunicacional. A situação, então, que nós encontramos na época. No teatro, em Joinville, nós temos, né, ainda a JOT, que é a Associação Joinvilense de Teatro, que possui 13 grupos associados, e em Jaraguá do Sul nós temos 3 grupos de teatro trabalhando de forma independente, sem ainda um trabalho de associativismo. Participaram da nossa pesquisa um representante de cada grupo de Jaraguá do Sul e também as lideranças da JOT, já que eles se encontram, né, nessa forma de associação. Dentro do jornalismo, a realidade que nós tínhamos e ainda temos até hoje é que, pela proximidade das duas cidades, Joinville e Jaraguá, nós temos alguns veículos de comunicação que circulam em ambas as cidades, né? É o caso do Diário Catarinense, é o caso da Notícia, por exemplo. Mas também temos alguns veículos impressos que são próprios, né, de cada cidade. Por exemplo, o Correio, em Jaraguá, a Gazeta de Joinville, que só circula ali em Joinville. Então, o que nós fizemos? Nós convidamos a participar da nossa pesquisa 3 jornalistas culturais, ou que atuavam dentro dessa área, de cada cidade. Para isso, nós estabelecemos, então, como metodologia, a entrevista com roteiro não estruturado. Claro, já tendo, né, em vista os temas que nós queríamos abordar, mas nós preferimos a entrevista não estruturada para que tentássemos produzir realmente um diálogo, né, na essência da palavra. Bom, quanto às cidades, né, Joinville e Jaraguá são 2 polos industriais, sujeitos a uma constante migração, né, sempre pessoas novas vindo para a cidade, e são 2 cidades em que a produção teatral, felizmente, encontra-se num crescimento, assim, uma fase de crescimento bastante acentuado. Isso se deve a vários fatores, alguns deles, o trabalho contínuo dos grupos de teatro, né? Em Joinville, por exemplo, há poucos dias, nós tivemos a realização de mais uma edição do Sena, que é um festival teatral que reúne
equipes, grupos não só do estado, mas também de outros estados, e que dá um suporte muito grande para a produção local. O trabalho do SESC, poderíamos citar também, a própria Política Nacional de Cultura adotada na última década. Aliás, o próprio evento de hoje é fruto também dessa Política Nacional de Cultura. E os mecanismos de incentivo à cultura, que principalmente no caso de Joinville, mais do que em Jaraguá, né, já está bastante avançado. Tem um sistema lá, o sistema municipal, né, de incentivo à cultura, que é bastante forte e que ajuda a impulsionar, portanto, a produção teatral. Ao lado disso, nós poderíamos citar também o Plano Nacional de Cultura, que está em implantação no país. E no plano, para quem participou, se alguém aqui participou das conferências nacionais de cultura, vai lembrar que um dos eixos, uma das diretrizes mais votadas, mais valoradas durante todas as discussões que se fizeram pelo país, isso desde antes de 2005, nós temos justamente a descentralização e a democratização dos meios de comunicação de massa, né, como uma das diretrizes mais discutidas e mais valoradas. Principalmente a questão da TV e do rádio, que por serem concessões públicas, está lá na Constituição Federal, que tem, né, o dever, a obrigação, o compromisso de ceder espaço para a divulgação da cultura, principalmente a cultura regional. Embora, na prática, nós saibamos que isso nem sempre acontece. E justamente por conta dessa dificuldade, a gente percebeu que os grupos de Joinville e também de Jaraguá do Sul partem para uma divulgação mais na mídia impressa do que na mídia televisiva e no rádio, o que seria mais, talvez até natural, né? Mas como eles não têm recursos para investir em publicidade, eles acabam não conseguindo esse espaço. Bom, a partir de agora, nessa tabela aí, nós temos alguns desses gargalos comunicacionais que foram identificados por meio da pesquisa através das entrevistas com o pessoal do teatro e com os jornalistas. Então, do lado do jornalismo, uma deficiência de formação no âmbito do jornalismo cultural, reconhecida pelos próprios jornalistas. Do lado do teatro, um desconhecimento do valor notícia, né? Então, o jornalista, quando ele vai publicar uma matéria, uma reportagem, ele leva em consideração esses valores notícia, né? Alguns deles, por exemplo, a atualidade, a proximidade, o ineditismo, coisas assim. No jornalismo, até algumas dificuldades da forma do próprio jornalismo, como o lead, né? Colocar o principal no primeiro parágrafo, a falta de espaço nos jornais ou a comodidade que muitas vezes, segundo os próprios jornalistas, acaba levando a uma cobertura da produção teatral dessas cidades meramente de agenda. Quer dizer, o que vai acontecer, quando, onde. Né? Do lado do teatro, uma falta de assessoria de imprensa, inclusive essa conclusão deles, agora durante a realização do Cena 8 lá em Joinville, já se tentou modificar um pouco isso e conseguir uma assessoria de imprensa, né, de forma associativa. A própria questão do tempo, né, que é diferente. Para um jornalista é sempre tudo mais factual, mas eles reclamam da dificuldade para receber informações sobre o teatro no tempo adequado. E, por outro lado, o teatro reclamando de que o jornal só noticia a peça teatral no dia da sua estreia, não dando tempo para que o espectador, por exemplo, se programe para ir ao teatro. No jornalismo ainda, a falta de divulgação em outros meios de TV e rádio, então os jornalistas questionam isso, por que o pessoal da produção teatral não cobra esse direito, né, de ver essa produção sendo divulgada pelo rádio e pela TV. E o pessoal do teatro reclamando da superficialidade com que são tratados os temas relativos ao teatro. Novamente essa questão do agendamento, do serviço, onde, quando e, né, o que vai acontecer. Ainda no jornalismo, o enxugamento das redações, né? Nós sabemos que com o advento da internet as redações estão cada vez mais enxutas, menos jornalistas cumprindo cada vez mais papéis. Isso reduz o tempo. Deveria ser o contrário, já falamos de tecnologia, mas não é.
No teatro, ainda uma ideia estereotipada de que cabe exclusivamente ao repórter procurar informação. Quando nós sabemos, quem trabalha no jornalismo sabe que não é bem assim. A necessidade de dividir o espaço da cultura local com os produtos da indústria cultural, do Estado, enfim, internacional, falar da morte da Amy, falar do novo disco da Ivete Sangalo, ou, em algumas situações, principalmente dos jornais locais, né, que não tem, muitas vezes, o caderno cultural. Essa história de caderno cultural também é algo a ser discutido, não dá tempo aqui. Mas a Cremilda Medina diz que o jornal todo é cultural. E se nós formos partir para uma visão antropológica, mas não vem ao caso discutir isso agora. Então, há muitos veículos que não têm essa editoria específica de cultura e têm que dividir esse espaço, né, com as tragédias da polícia, com as questões de corrupção da política, etc. No lado do teatro, ainda se observou uma relutância por parte, principalmente dos diretores, de conceder entrevista ao vivo. Aquela velha história de, me manda por e-mail e eu respondo, que todo jornalista odeia. Do lado do jornalismo, uma falta de informação sobre o processo de produção, o que impede a equipe de agendar a visita, ensaios do espetáculo, realizar a sessão de fotos, conversar mais demoradamente com o diretor ou com os atores, e que vai desembocar justamente naquela superficialidade de que os artistas reclamam. Por outro lado, se percebeu por parte do pessoal do teatro um temor de que os repórteres deem informações equivocadas, erradas, se eles assistirem aos ensaios. Afinal, o ensaio é sempre algo sem o cenário adequado, sem as condições adequadas de uma estreia mesmo, ou de uma temporada. Então aí há um grande problema, um grande conflito nessa relação aí, porque ao mesmo tempo os artistas querem uma cobertura menos superficial, mas não fornecem essa abertura para o jornalista. E uma coisa que parece até uma bobagem tecnológica, mas que influencia bastante, que é o envio de fotos fora do padrão exigido, então baixa resolução, uma luminosidade não adequada, etc. Ao passo que o pessoal do teatro ainda tem uma ideia de que se o produtor ou o diretor for amiguinho do jornalista, ele automaticamente consegue um espaço lá para divulgar a peça, e a gente sabe que não é assim, precisa das condições adequadas e do valor notícia. Brevemente, ali um conceito do Pires, falando que os jornalistas deveriam, sim, ir além dessa cobertura meramente de agendamento. Estou terminando. E também a Medina falando da questão da cobertura que deve ser também atender a vários outros artistas. E por fim, então, nós chegamos a algumas estratégias para melhorar isso. Muitas delas já foram colocadas em prática, principalmente agora no último selo, e deram bons resultados. E, na verdade, essas estratégias nada mais são do que promover o diálogo entre esses dois setores, para dirimir esses gargalos e fazer, então, com que a comunicação flua melhor entre jornalistas e os produtores e os atores teatrais, e com isso beneficiando o público, porque afinal de contas o público